Olá, bem-vindo ao programa Saúde e Vida. Hoje vamos falar de casais discordantes para a infecção pelo HIV. No nosso país, 1 em cada 10 casais que coabitam são discordantes, ou seja, um está infectado pelo vírus do HIV e o outro não. Os casais discordantes estão em elevado risco de novas infecções pelo HIV, não só pelo tamanho desta população, mas também pelo risco de transmissão de parceiro para parceiro. Na peça a seguir, conheça a realidade de alguns casais que vivem nesta condição. Acompanhe. Com uma estimativa de cerca de 270 novas infecções diárias, Moçambique posiciona-se em segundo lugar ao nível mundial em termos de contribuições para novas infecções por HIV. Apontam dados publicados pelo Ministério da Saúde. Fato é que grande parte dos indivíduos que vivem com HIV estão em idade reprodutiva e uma proporção significativa desta população encontra-se em relações serodiscordantes. Isto é, um dos pacientes está infectado pelo vírus do HIV e o outro não. Em Moçambique, 1 em cada 10 casais que coabitam são discordantes. Este casal, de nomes fictícios João e Maria, faz parte destas estatísticas desde janeiro de 2022. Tive uma dor de cabeça que não parava e na altura que eu senti aquilo eu pensei que fosse algo normal. E num certo dia, quando meu esposo procurou saber, né? E acabamos indo para o hospital e quando fomos para lá, marcamos a consulta, né? Fizemos o teste. Para mim deu positivo e para ele deu negativo. Naquele momento foi um momento de tensão para mim, como é possível. Dali tivemos muitos aconselhamentos e não tinha outra opção a não ser que aceitar começar a medicar-se naquele momento mesmo. Porque era ou medicar-se ou ela continuar doente. Depois do diagnóstico, Maria iniciou o tratamento antirretroviral e João a profilaxia pré-exposição, tratamento que consiste no uso de medicamentos antirretrovirais por pessoas HIV negativas em risco substancial de infecção pelo HIV, de modo a reduzir a probabilidade de adquirir a infecção. Desde aquele dia, quando eu comecei com a medicação, aquilo tudo passou que eu sentia. Eu não vou mentir, levei um tempo para eu começar a medicar. Levei um tempo mesmo. Fiquei lá só a pensar. Tudo bem, eu tinha essa força de aconselhar ela, mas no fundo eu sozinho ficava, poxa, como é que é? Será que eu mesmo vou continuar assim? Pensei em várias possibilidades de eu aqui mesmo não posso. Mas com o tempo acabei me conformando e vi que não era solução eu sair da relação por causa disso. Então, eu fiquei mais a aconselhar a ela e depois eu também me conformei e comecei a medicar. Em muitos casos, a serodiscordância entre casais constitui um grande desafio, por comportar tensões e conflitos em torno da doença e conjugalidade. Sr. João optou por manter uma postura de muita calma, o que lhe permitiu enfrentar a nova realidade de forma positiva e apoiar a sua esposa. Eu, particularmente da minha parte, eu aconselhei mais a ela, porque eu não percebi que esse momento não era o momento de a gente vir aqui procurar culpado ou discutirmos. Porque ela é que estava mais arrasada que eu. Tive pensamentos negativos, mas tive que isso não é solução. Se hoje eu tenho essa força de seguir isso, de aceitar que eu estou assim, foi por causa de meu marido, né? Apoio que ele tem me dado, força. Que eu, na verdade, tenho sido alarme dela, né? Então, para mim, o que eu quero é que ela continue a medicar-se, porque há vezes que eu posso não estar aqui. Não é? Então, o que eu quero é ela ponha isso na cabeça, que todos os dias ela tem que tomar a medicação.
Um obstáculo importante e persistente para pacientes que vivem com HIV é o estigma e a discriminação. Em países como Moçambique, com forte desigualdade de género, é comum que as mulheres sejam mais discriminadas e estigmatizadas quando contraem o HIV. Por isso, o casal decidiu manter segredo até dos familiares sobre o estado de saúde de Maria. Eu preferi que a gente guardasse esse segredo entre nós, porque por medo das pessoas o que pensam. Quando as pessoas, por exemplo, antes de ficar muito informado em relação a isso, tinha esse preconceito. Não vou mentir, tinha esse preconceito das pessoas com essa doença, porque é para aquilo, isto. Mas já quando aconteceu comigo, eu como estou a viver a realidade, pensei também naquela posição que eu estava antes de ter esse preconceito que eu tinha antes. Então eu vi que não. O melhor seria isso ficar entre nós. Se isso não sair de ninguém, só ficar entre nós, acredito que nós vamos viver mais melhor assim. Não é fácil, e eu sei que é difícil, porque eu vivo essa realidade também, mas é não levar muito isso em consideração, porque é assim, o que faz as pessoas, por exemplo, abandonar a esposa ou abandonar o esposo, é você procurar culpado. A revelação do diagnóstico da seropositividade tem impactos e reações emocionais diversas e que mexem com a estrutura familiar. Beatriz, nome fictício desta mãe de 3 filhos, que também prefere não ser identificada, não teve a mesma sorte que Maria, pois foi abandonada pelo seu marido quando revelou o seu seroestado. Ela conta que recebeu o diagnóstico durante a consulta pré-natal, quando estava grávida do seu 3º filho. Beatriz iniciou imediatamente o tratamento antirretroviral e seguiu todas as orientações médicas de modo a evitar a transmissão vertical para o seu bebê. Um ano e 6 meses após o nascimento do seu filho, o marido a abandonou e nem quis fazer o teste para saber se também está infectado pelo vírus do HIV. Mesmo diante de grandes dificuldades, Beatriz não falha a toma da sua medicação todos os dias pelas 6 da manhã. E trimestralmente ela vai ao centro de saúde para levar os medicamentos. Mais nada, dia chama, mas às vezes não rola aí, mas às vezes não como, mas às vezes não sentir jongo, mas não candiga andar até hora, às vezes os homens dão a chumadeco, ou só a chumadeco. Apesar de ser uma doença crônica, os avanços científicos referentes ao tratamento do HIV possibilitaram atenuar o processo de adoecimento, reduzir a mortalidade e melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem com HIV, tornando possível a reconstrução de projetos de vida, incluindo o estabelecimento e a manutenção de relacionamentos afetivos sexuais entre casais discordantes. Se descobrirem que estão ou vivem essa realidade, é melhor continuarem juntos. Não só porque a gente já tem uma família, mas é muito melhor continuar junto, aconselharem-se, não só dar-se força um ao outro. Bom, muitas pessoas sentem-se desconfortáveis por pensarem que são um perigo para os seus parceiros e não revelam o seu seroestado. Entretanto, hoje em dia, graças aos medicamentos, é possível sim que casais serodiscordantes vivam de forma saudável. Vamos a um rápido intervalo.
e voltamos já já com mais informações para si. Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Hoje estamos a falar sobre casais discordantes para a infecção por HIV. Indivíduos que não têm o HIV e que vivem em relações discordantes continuam a ser uma população especialmente vulnerável a adquirir o HIV. Deste modo, é necessário que este casal tenha um acompanhamento multidisciplinar por parte da equipa médica. Na reportagem a seguir, saiba como é feito este encaminhamento e o tratamento do HIV em casais discordantes. Seria mwezi, seria nyota, seria ngani, seria njozi, usingizi, seria kitandani, ila seria penzi, seria moyo, seria nani. Nós estamos com uma zero prevalência a nível da província de 16,3, segundo o último inquérito nacional sobre malária e o SIDA, que é o IMACIDA. Casais discordantes é uma situação realmente que temos que trabalhar muito neste sentido. Existem sim, são várias as maneiras que as pessoas podem contrair o HIV, sobejamente sabido, que é por relação sexual de alguém que tem com uma pessoa que não tem, e muitas das vezes nós vemos o homem tem, a mulher não tem, ou a mulher tem, o homem não tem. Para um paciente que sai de casa com alguns sinais que acha que é dores de cabeça, uma diarreia simples, e a posterior chega aqui nas consultas da triagem, depois é exigido a fazer, sei lá, como análise complementar, um deles é o teste da HIV. E a pessoa toma o conhecimento naquele dia que é seropositivo. Dá para imaginar que a pessoa fica transtornada e fica sem chão. Para pacientes casal serodiscordante, logo na primeira, nós oferecemos aconselhamento ao paciente que é negativo, né? Que o seu parceiro é positivo e ele é negativo. Oferecemos aconselhamento para ele, de modo que possa realmente abraçar o seu parceiro, que é o positivo, né? Acompanhar, controlar o horário da toma da medicação, do próprio paciente, e estar sempre com ele, para poder apoiar, né? Um tem o HIV, o outro não tem. Nós temos aquilo que nós chamamos de pessoa de confiança, em que eu vou falar a minha situação. Muitas pessoas até nem querem que o marido saiba, não querem que a mulher saiba, mas nós explicamos por quê. E esta pessoa de confiança nós temos que ser confidente. É a pessoa que vai ter o nosso segredo, que nós temos que dizer a alguém. Qual é a importância de dizer a alguém? Pode ser que a dado momento eu fico doente. Esta pessoa que é o meu confidente é que vai me ajudar. Então, em primeira mão, é aquela pessoa que vive comigo. Nós sensibilizamos, aquela pessoa que está no dia a dia comigo. Aquela pessoa que dorme comigo, que acorda comigo, que tem os meus segredos. Esta seria a pessoa indicada. Mas se a pessoa não quiser, nós explicamos qual é a vantagem e qual é a desvantagem de o seu parceiro não saber o seu resultado. Depois de ter o seu resultado que é positivo, dou aconselhamento como que o paciente pode viver positivamente e quais são os procedimentos que o paciente vai tendo. E também tenho feito algumas visitas preventivas para o paciente. As dificuldades com o paciente na unidade sanitária, depois de ter o seu resultado positivo, tem alguns pacientes que realmente, através das distâncias, né, das suas residências, acabam de não aderindo, né, ou também por falta de apoio no paciente, ou o aconselhamento total no paciente, acaba também não aderindo ao tratamento. Então é necessário que realmente eu, como conselheiro, para poder realmente
limar com isso, devo oferecer o maior esforço do aconselhamento, o apoio necessário para o paciente, de modo que possa aderir. Também oferecer algumas visitas, como estava a explicar, né? Visitas preventivas, visitando o paciente depois de 5 dias, para saber fazer acompanhamento do paciente. As pessoas não podem ter estigmatizar-se, isto é, se fechar, sentir-se discriminadas ou se discriminar, se afastar. Não, é preciso conversa, é preciso informação, é preciso explicação. Quando as pessoas percebem que realmente é importante informar o companheiro, até o companheiro pode ir à unidade sanitária levar o seu medicamento, quer seja homem, quer seja mulher. Porque o que mata hoje não é o vírus. O que mata hoje é o abandono, é o afastamento, é o isolamento, a discriminação, o estigma. Esse é que é o maior problema hoje. Então, este momento não é o momento de fugir, nós temos tratamento. Antigamente eram 10, 15, 20 comprimidos. Passamos a 5 comprimidos, passamos a 3, hoje é só 1 comprimido por dia. Então, vamos nos ajudar, vamos evitar transmitir o vírus às outras pessoas, porque no momento que eu digo vou transmitir, também estou a aumentar a quantidade de vírus no meu corpo. Feito bem o tratamento, seguindo todas as recomendações, as nossas orientações e sem faltar as consultas, durante o início do tratamento, que é do primeiro mês, que é a fase inicial, até o 6º mês, nós temos aquilo que chamamos de análise de carga viral. Essa análise de carga viral tem como objetivo controlar o nível do HIV. Então, se esta análise sai com uma detecção baixa, que é indetetável, significa que existe menores riscos, quase que não existe nenhuma chance para o outro parceiro contrair o HIV. Mas no caso em que o parceiro, neste caso, se ela seja mulher ou o homem, é que está a fazer o tratamento, não segue todas as recomendações, não é aderente às consultas e todas as análises, então o que vai acontecer é que este paciente não vai conseguir suprimir a sua carga viral. Aí é que existe o perigo. Se for a ter uma relação sexual sem prevenção do preservativo e também não estar no pacote do PrEP, aí existe maior chance do outro contrair o vírus do HIV. Nós não proibimos que as pessoas façam relação sexual, mas também devem fazer o uso de preservativo como uma das formas de prevenção para poder contrair esses vírus. Também fazendo uso do preservativo para não contrair também outras ITS. Né? E também deixar o conselho que fazendo uso do preservativo e ter muito cuidado com objetos perfurantes e cortantes, porque são meio que nós podemos transmitir o vírus de HIV. E voltar sempre para a unidade sanitária mais próxima para poder controlar a tua saúde depois de 3 em 3 meses, para poder verificar a sua própria saúde. Paralelamente, para pessoas que estão vivendo com vírus de HIV, dizer que não é o final, né? Porque realmente vivemos com vírus de HIV, realmente é só voltar na medicação, e sempre fazer a medicação na hora certa, no mesmo horário, e sempre também obedecer a recomendação médica. Os casais que são seres discordantes devem se apoiar um ao outro, porque afinal de contas ninguém é o culpado neste diagnóstico. O diagnóstico pode surgir para qualquer um. Hoje pode ser negativo, mas amanhã pode vir a ser positivo, porque o ser negativo hoje não significa que está livre. Então, a qualquer momento o resultado pode mudar. Enquanto não muda, está bom, mas deve apoiar a sua esposa para que a saúde continue estável. Bom, com o tratamento, o encaminhamento adequado, é possível que casais discordantes tenham uma vida saudável e, igualmente, filhos saudáveis. Nós ficamos por aqui e voltamos numa próxima oportunidade. Já sabe que pode continuar em contato conosco através das redes sociais. Nós estamos no Facebook, no YouTube e também no nosso grupo do WhatsApp. Tchau, tchau.